seja muito bem-vindo ao nosso curso de SAP CPI da Cromos IT. Eu sou o Sérgio Paes, eu sou o instrutor que vai te guiar nessa jornada de aprendizado e crescimento profissional. Espero que você esteja tão entusiasmado quanto eu estou. Vai ser uma jornada incrível, pessoal. Primeiramente, muito obrigado por tu estar aqui conosco. Tenho certeza que tu vai se divertir muito e vai, obviamente, aprender muito. Tenho certeza que esse passo que tu acabas de tomar de adquirir esse curso é um passo que vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza que depois desse curso, se tu já desenvolve, se tu já é integrador, se tu já trabalha como desenvolvedor CPI, tenho certeza que a tua carreira vai dar um boom gigantesco. E se tu ainda não é, tu vai descobrir esse mundo maravilhoso das integrações. Eu estou muito feliz aqui em poder lhe ajudar nessa jornada, ok? Então vamos lá, eu vou aqui apresentar para vocês um pouco do que vai ser o nosso curso, tá? Nesse curso nós vamos explorar juntos, tá? O SAP CPI, que é o acrônimo de Cloud Platform Integration. É uma ferramenta muito poderosa, né? Que permite integrar soluções na nuvem com sistemas on-premise e outros serviços da SAP também, tá? Nós vamos falar, né, desde os conceitos básicos até cenários mais complexos, né, para que você tenha uma compreensão completa e prática do SAP CPI. A gente vai falar exclusivamente aqui de cenários reais. A gente não vai colocar aqui cenários de integrações que não façam sentido no dia a dia, não é? Ou seja, a gente não vai fazer aqui integração com Twitter, a gente não vai fazer integração com calculadora, que são coisas que absolutamente vocês não vão nunca precisar desenvolver dentro de uma empresa. Então, exclusivamente nesse curso, você vai desenvolver cenários reais, que são cenários que vocês vão, sem dúvida, reaproveitar no dia a dia de desenvolvedor de integrações SAP CPI na empresa que vocês trabalham, ok? O que você vai aprender, né? Então, a gente vai falar desde a compreensão dos conceitos fundamentais do SAP CPI, que passam desde a estrutura fundamental do SAP CPI, do que estão compostas as mensagens. A gente vai falar dos artefatos, de cada artefato que faz parte de uma integração. A gente vai falar dos conectores, ou seja, iremos muito a fundo falando sobre cada parte fundamental da integração e de objetos que vocês têm que ter conhecimento dentro do SAP CPI. A gente vai fazer a criação e gerenciamento de integrações. Então, além de criar as integrações, muito importante, né, vai ser gerenciar todas essas integrações, né? A gente tem um entendimento, né, vocês vão sair desse curso com o entendimento de como arquitetar uma integração, porque uma criação de uma integração, né, não basta você colocar um componente na frente do outro e fazer eles conversarem um com o outro, né? Mas você tem que pensar muito antes de começar a desenvolver, você tem que arquitetar tudo isso. Então, esse curso vocês vão sair daqui sabendo como arquitetar uma integração desde o início. Obviamente, a configuração dos adaptadores e dos conectores, que é a parte fundamental de qualquer integração. Monitoramento e resolução de problemas em cenários de integração. Isso aqui é super importante. Ou seja, a gente vai aqui simular problemas reais, que eu, como desenvolvedor CPI, e você também, como desenvolvedor CPI, vai enfrentar no seu dia a dia. Então, nós aqui, de antemão, já vamos saber os problemas reais que a gente vai enfrentar no dia a dia. Então, você já vai sair daqui do curso já com esse conhecimento, o que vai facilitar muito a tua vida no dia a dia, né? E óbvio, né? Aplicação prática com exercícios e estudos de casos reais. Foi o que eu falei e é o que eu vou falar durante o curso todo, tá? A gente só vai explorar casos reais, tá? E a gente não vai fazer integração que não faça sentido, que vocês não vão nunca utilizar aí no seu dia a dia, ok? E para quem é esse curso, né? Então a gente quer trazer esse curso para pessoas que efetivamente façam sentido ter esse conhecimento. E quem são essas pessoas, né? Esse curso é ideal para profissionais de TI, consultores de SAP, desenvolvedores ABAP, por exemplo, integradores que queiram aprimorar as suas habilidades de integração de sistemas ou mesmo queiram começar, né? Se você
não tem nenhum conhecimento em SAP CPI, ou, por exemplo, a gente tem muitos casos de pessoas que estão migrando, né, do SAP PIPO, estão vindo para o SAP CPI, ou seja, são pessoas que já têm conhecimento em integração, mas não têm conhecimento na ferramenta SAP CPI. Então, para todas essas pessoas, para todos esses casos, a gente vai abordar. E esse curso é dedicado a essas pessoas, a esse tipo de profissionais, entendeu? Então, a gente recomenda que tenham conhecimento básico em SAP e integrações de sistemas, tá? Como eu digo, é um conhecimento básico, ok? Não precisa ser um expert, tá bem? Bom, agora falando um pouco de mim. Eu sou o Sérgio Paes, eu sou arquiteto de integração e negócios. Minha missão é ajudar clientes a projetar, desenvolver e implementar integrações SAP em diversas plataformas e sistemas. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, já trabalhei em diversas consultorias, eu tenho experiências em SAP CPI, obviamente, SAP PIPO, SAP ABAP, SAP DRC e SAP HCI. Atualmente eu lidero projetos de integração globais de módulos SAP com sistemas como SuccessFactors, Workday e UKG. Eu sou apaixonado por integrar soluções de alta qualidade que atendam às expectativas dos clientes. Atualmente eu moro na Espanha, tenho clientes aqui, tenho clientes no Brasil, tenho alunos aqui, alunos no Brasil, alunos aqui, eu digo, na Europa como um todo. E estou muito feliz aqui em poder lhe ajudar também nessa incrível jornada. Então, como o curso será conduzido? Então, nós teremos aulas teóricas e práticas, sempre com exemplos reais, tá? Teremos sessões de perguntas, tá? Ao final de cada módulo. Material de apoio disponível para download, ou seja, vocês vão poder aqui no teu espaço Promos IT fazer download dos materiais, tá? E o certificado de conclusão ao final do curso. Muito importante, né? Ao longo de toda essa jornada, né, vocês vão ter acesso exclusivo a mim. Então a gente vai ter um grupo no WhatsApp, onde eu vou lhe dar suporte exclusivo e direto ao longo de todo o curso, ok? Vocês podem me chamar ao longo do dia, ao longo da jornada aí de vocês, tá? Eu vou responder sempre muito rapidamente, ok? E para finalizar, eu deixo aqui uma citação do Platão que eu gosto muito. O começo é a parte mais importante de qualquer jornada. Acredite em si mesmo, mantenha o foco e nunca subestime o poder do aprendizado contínuo, né? O conhecimento que você adquire hoje é o primeiro passo para transformar seus sonhos em realidade. Eu gosto muito dessa citação, né? Para mim, meu entendimento sobre isso é que para iniciar, né, um novo caminho, né, como um curso, aprendizado, né, isso é fundamental, né? O primeiro passo pode ser difícil, né? Mas ele é crucial para alcançar qualquer objetivo, né? Então, uma grande jornada, né? Ela começa com o primeiro passo. E é isso que você está fazendo agora. Então, já de começo, eu já lhe parabenizo por ter tomado essa atitude. Então, tenho certeza que você vai colher muitos frutos em breve, né? Até porque nos próximos anos serão extremamente promissores, né? Para os desenvolvedores de integração SAP CPI. Porque vocês bem sabem, né? Que o SAP PIPO vai cair em desuso, né? E todas as empresas, né? Todos os profissionais terão que migrar para o SAP CPI. Então, agora é a oportunidade, tá bem? Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de SAP CPI. Eu sou o Sérgio Paes e vou trazer para vocês hoje uma forma incrível e rápida e fácil de fazer integração com uma API para vocês obterem informações de um determinado produto fazendo uma integração com o protocolo OData, ok? Vem comigo que eu vou te ensinar desde o início como a gente pode desenvolver essa integração de forma fácil e rápida, ok? Vamos lá, a gente já está aqui então logado no nosso SAP CPI, né? A gente vai começar criando o nosso pacote. Então a gente vem aqui no New Package, vamos dar nome ao nosso pacote, podemos colocar o nome que nós quisermos, né? Mas a minha sugestão é que sempre coloquem, obviamente, o nome de um pacote que tenha a ver com o que tu vai desenvolver, né? Ou melhor, um nome de pacote que tenha a ver com o que tu vai colocar ali dentro, né? Digamos que tu vai ter um pacote onde tu vai armazenar mais de 10 iFlows. Então, coloca um pacote coerente com o que tu vai utilizar ali, tá bem? Eu vou colocar aqui, então, o nosso curso SAP CPI, ok? Esse aqui, então, é o nosso pacote. Se vocês vêm aqui no Short Description, vocês também têm que colocar uma informação. Só vou colocar um Ctrl+C, Ctrl+V. Já temos ali uma informação e damos um Save, ok? Dando Save, a partir desse momento nós já temos o nosso pacote criado. Eu dei aqui um Cancel, clico aqui em Artifacts
Dentro aqui de Artifacts é o local onde a gente vai efetivamente criar os nossos iFlows, ok? Como eu faço isso? Então, eu venho aqui em Edit, eu dou um Edit no nosso pacote, venho aqui em Add, Integration iFlow. Ele já vai aqui criar o meu iFlow. Tenho que dar um nome ao nosso iFlow, vamos colocar aqui iFlow 01, tá? Mais uma vez, sempre nomeiem os iFlows de vocês, né? Com algo com um nome que seja coerente ao que vocês vão desenvolver, tá bem? Aqui, apenas de forma didática, eu vou colocar o iFlow número 1, ok? Mas já recomendo que desde o começo vocês sigam essas melhores práticas, né? Nomeiem corretamente, usem as name conventions adequadas para cada projeto que vocês forem desenvolver, ok? A gente dá aqui um add e ele já vai aqui em instantes criar o nosso iFlow, tá bem? Vejam aqui que ele já está criado. Para a gente começar efetivamente a desenvolver, basta dar um clique aqui em cima do iFlow, ele já vai abrir o iFlow aqui para nós, ok? Vamos esperar aqui um pouquinho, ele já vai abrir. Vejam que, deixa eu fechar aqui algumas coisas para ficar mais visível para vocês. Vejam que esses módulos aqui, ele já é criado de forma standard, né? Ou seja, o meu sender, o meu fluxo, né, o meu integration process principal aqui e o meu receiver, eles já são criados de forma automática no momento da criação do meu iFlow, né? Então, o primeiro passo, né, que eu tenho que fazer, né? Veja aqui, como eu falei no começo, né, o que nós vamos desenvolver aqui, né? Para que vai servir esse nosso iFlow, né? Então, basicamente, nós vamos ter aqui um sender, né? O sender aqui ele pode ser, por exemplo, um programa que esteja na web, ele pode ser um programa ABAP, ele pode ser qualquer programa que seja capaz de fazer uma chamada web, uma chamada HTTPS. Qualquer programa que seja capaz de fazer isso vai ser capaz de disparar e executar o nosso iFlow, ok? Para fins de teste, obviamente, né, nós vamos usar o Postman, né, que vai fazer essa simulação como se ele fosse um programa, né? Então, o Postman é uma ferramenta de testes, né? Ele é uma ferramenta muito boa e ela é uma ferramenta que, né, eu posso até abrir aqui para vocês darem uma olhadinha depois. Ele é uma ferramenta que vai fazer esse disparo, vai fazer essa chamada, vai mandar uma informação aqui para o nosso iFlow, né? E o iFlow vai seguir o fluxo dele aqui até chegar lá no receiver, tá? Aqui, o que nós vamos ter então no meio aqui, na nossa integração, né? Nós vamos receber essa informação que vai ser enviada desde a origem, né? Desde o sender. A gente vai disparar desde o sender um JSON, tá? Um JSON muito simples que vai conter um único nó, contendo dentro desse nó uma única informação que é um código de um produto, tá bem? Muito simples. O primeiro passo aqui que a gente vai ter dentro da nossa integração, a gente vai receber essa informação e vai transformá-la em XML. A gente vai pegar esse JSON, vai transformar em XML. Depois disso, depois que a gente já capturou esse XML, a gente sabe as informações que contém cada campo, né, do XML. Ele já está mapeado com a informação lá do produto que veio do Postman. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação e vou criar um header, né, porque eu já estou preparando essa mensagem, né, ou essa chamada lá para o último passo, que vai ser efetivamente a chamada da API. Essa API é uma API OData, né? Ela é uma API web, obviamente, está hospedada na web, e a gente vai fazer essa chamada para essa API, mandando esse código do produto que está vindo lá do meu sender, né? Então, com isso, a API vai me devolver os detalhes desse produto, né, que vai ser devolvida para a origem, tá? Então, basicamente é isso. Nosso iFlow vai servir para capturar a informação de um produto, ok? Os detalhes de um produto. Então, como que a gente faz isso, né? Qual é o primeiro passo, né, que a gente tem que pensar quando a gente vai começar a criar o nosso iFlow? O primeiro passo é a gente definir quem é o nosso sender, né? Quem vai ser o nosso sender? Qual é a arquitetura que foi definida para isso, né? Por o nosso caso aqui, a gente vai usar o nosso sender aqui, ele vai chamar o nosso primeiro passo. Deixa eu dar um edit aqui para a gente começar a desenvolver, enquanto eu vou falando. A gente clica aqui no sender, né? A gente clica no sender e veja essa setinha que tem aqui, tá? A setinha chamada connector, tá? Então, o primeiro passo é a gente definir isso, tá? Da onde que vai vir essa informação? Como que ela vai chegar? Que protocolo que eu vou utilizar? Que adaptador que eu vou utilizar
para chamar o meu iFlow, né? Então a gente vem aqui, eu clico naquela setinha e uno ela aqui ao start, tá? Ao primeiro passo, né? Ao start do meu iFlow. E venho aqui HTTPS. Vejam aqui, né? Que eu tenho diversos tipos de adaptadores, né? Eu vejo até mesmo aqui que eu tenho o iDoc, por exemplo, que é para eu poder fazer chamadas de integração de iDocs vindo direto do SAP, né? E muitos outros, né? Uma infinidade deles que a gente vai falar em outras aulas, né? No nosso curso, ok? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui um HTTPS. Se vocês verem aqui nessa parte de baixo, ele já traz aqui uma aba muito importante para nós, que é a aba Connection. Nessa aba Connection, o que eu vou colocar? Eu vou colocar nela o endereço do nosso iFlow, né? Ele tem que ter também, obviamente, um nome coerente com o iFlow, né? Coerente com a funcionalidade dele. Então a gente vai colocar aqui Product. Opa! A gente coloca sempre aqui Product e Details, tá bem? O restante aqui, a gente pode, eu costumo aqui desmarcar como para fins de teste, né? E para a gente não ter depois que fazer ajustes nas roles, né? Nessa role que é uma role que ela é standard do CPI, para a gente não ter que lidar com essas coisas aqui, eu vou desativar essa proteção de segurança aqui, que ela obrigatoriamente tem que ser acionada em sistemas em produção, tá? Isso aqui é muito importante. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Vou deixar desativado aqui para que a gente não tenha problema de fazer a chamada nesse iFlow quando a gente for acionar ela direto lá do Postman, ok? Aqui a gente deixa assim, tá? Essa aqui vai ser a nossa URL, obviamente, né? Antes disso aqui, né? O endereço completo, antes dessa barra products, barra details, né? O que vem antes daqui, né, o nosso host, é sempre o nome do tenant do CPI que a gente está utilizando, entendeu? Então, sempre o padrão aqui é o tenant do CPI. Depois lá vocês vão ver. Depois no final, quando a gente fizer o deploy, eu vou mostrar para vocês. É sempre o tenant do CPI, é sempre o tenant do CPI. Depois vem o nome do protocolo e o nome, enfim, aqui do nosso iFlow, ok? Então vamos lá, a gente já fez aqui a primeira configuração, a gente sabe que a gente vai ter que chamar isso aqui utilizando o protocolo HTTPS, ok? Então, depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um converter, tá? A gente vem aqui no converter, a gente vem aqui JSON to XML, JSON para XML, ou seja, eu estou esperando receber um JSON, né? E esse JSON automaticamente vai ser convertido em XML aqui pelo nosso adaptador. Então, aqui vocês podem ver, a gente vai deixar o padrão, ok? A gente vai deixar o padrão dele aqui. Não precisamos mexer em mais nada, tá? O próximo passo, né? O próximo passo. Então, vejam. Nesse ponto aqui, depois que o nosso flow passar por aqui, depois que a sequência, né, do nosso flow passar por aqui, a gente já vai ter em mãos o XML, né? Tendo em mãos o XML, eu já sou capaz de mapear a informação e o campo que contém o dado que eu vou precisar utilizar na chamada final lá para o meu receiver, né? Que campo é esse, né? O campo é o código do produto, porque simplesmente eu vou enviar da origem um código de produto, né? Que eu quero que seja passado dinamicamente lá para o meu receiver, né? Eu não posso, obviamente, usar um código de produto fixo aqui, porque senão ele sempre vai chamar o mesmo, né? O que é óbvio. Então, como que eu faço assim para capturar de forma fácil, né? Capturar um dado que está dentro do XML, né? E eu possa utilizar esse dado. Depois eu já vou mostrar como e aonde a gente vai colocar esse dado, né? Mas primeiro, o primeiro pensamento é como que eu capturo essa informaçãozinha que está lá dentro de um nó, ou, né? Nesse caso aqui, dentro de uma tag XML. Como é que eu faço isso, né? Eu posso usar aqui um adaptador chamado Content Modifier. Né? O que é o Content Modifier? Né? Se vocês veem aqui, né? Basicamente, dentro aqui do CPI, o CPI basicamente ele é utilizado para transportar uma mensagem de uma origem para um destino. Simples assim. E do que é composta essa mensagem? Né? Essa mensagem ela tem uma determinada estrutura. Né? Então, basicamente, aqui no Content Modifier, tu já tem a estrutura que uma mensagem no CPI suporta. Tá? Basicamente, o que a gente tem? A gente tem o header, né? O header
É o mesmo header que a gente utiliza para fazer chamadas HTTPS, né, largamente utilizada na web, né, assim como outros protocolos também. No header a gente utiliza o header, né, para informações adicionais que não fazem parte do body, por exemplo, né. E também tem aqui uma outra ferramenta muito importante que é os Exchange Properties. São propriedades, né, que você pode utilizar internamente aqui no CPI para você armazenar informações locais, tá? Essas informações elas não são passadas externamente quando tu faz, por exemplo, uma chamada externa, né? Mas tu utiliza isso aqui largamente para como se fossem variáveis aqui dentro do teu iFlow, né? Que você pode, por exemplo, criar uma property ou uma variável, digamos assim, e ali na frente, no próximo passo, tu pode utilizar ela de alguma forma, né? Então, elas são largamente utilizadas também no SAP CPI. Temos aqui o message body. O que é o message body, né? Mensagem body, obviamente, é o conteúdo da nossa mensagem, é o body da nossa mensagem, né? Então, todo, né, no caso aqui, o que eu tenho aqui nesse ponto, né? Nesse ponto do programa aqui, nesse ponto do nosso fluxo, o que eu tenho dentro do meu body, né? Eu tenho o XML que veio desse ponto aqui, que anteriormente era um JSON, né? Que se transformou no XML e chegou aqui no nosso Content Modifier, né? Então, como eu já tenho nesse ponto aqui no meu body, né, eu já tenho lá a informação do nó que eu preciso capturar a informação do produto, então basicamente eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Então como, né, que eu capturo essa informação, né? Basicamente, como a gente vai precisar mandar essa informação para fora, né? A gente vai usar essa informação para fazer a chamada lá na API, então eu preciso capturar essa informação em algum lugar. Essa informação a gente vai capturar aqui no header, tá bem? Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui no header a gente vai dar um add. Veja que aqui no action eu tenho como criar ou deletar uma header, né? Mesmo assim, por exemplo, digamos que eu tenha headers aqui que eu fui criando ao longo do meu fluxo, imagina um fluxo muito grande, que eu não quero que essas headers sejam enviadas lá para alguma API, eu não quero que alguém tenha acesso e tal externamente para essas headers. Então, eu posso simplesmente deletar essas headers antes de fazer a minha chamada externa, né? No caso aqui, o meu interesse é em criar, né? Criar uma nova header. Então, eu coloco ali o nome, eu coloco ali a action create e coloco aqui o nome da minha header. Ela vai chamar product, porque dentro dela vai conter o código de um produto, ok? Source type, né? Isso aqui é importante também. Aqui eu digo da onde que eu vou trazer, né? Ou qual é que é a origem dessa dessa minha header, né? Veja que eu tenho várias opções aqui. Opção de constante, eu poderia criar uma constante aqui, um valor fixo, né? Mas, para nós, o que vai interessar aqui é um XPath, né? XPath, como eu imagino que vocês saibam, é o caminho, né? É o caminho que tu tens, né? Ali no nó, nos nós ou melhor, nas tags do XML, né? É aquele caminho, aquela hierarquia até tu chegar exatamente ali na tag que tu queres, né? No caso aqui, no código do produto, tá bem? Então aqui, o que eu coloco no source value, né? Como de antemão eu já sei o nome da tag que eu vou trazer, então eu basta informar a tag aqui. Coloco duas barras aqui. O nome da tag que eu vou trazer chama-se Product Identifier. Vejam aqui, ok? Aqui no data type, né? Como ele vai ser aqui uma string, eu gosto de colocar aqui o nome desse data type aqui, que ele vai ser, né? Para quem conhece Java, isso aqui é muito claro, né? Que a gente está aqui então basicamente criando uma header, né? De nome product, que vai armazenar a informação que está dentro dessa tag aqui do meu XML, vindo através do XPath do tipo string, ok? Nada mais. Nosso Content Modifier está configurado, então a partir desse momento eu já sou capaz de ler o meu JSON, transformar esse JSON em XML, capturar a informação do código do produto que está dentro aqui da tag XML, jogar ela dentro aqui do meu header e já preparar isso para a chamada na API, né? Importante saber também que essa transformação que a gente faz de JSON para XML é porque o OData, né, que é o protocolo que a gente vai utilizar para fazer a chamada externa, apenas aceita XML, né? O OData não trabalha com JSON, é por isso que a gente faz aqui essa conversão. Imagine que também se a gente estivesse utilizando, se fosse chamar uma API, que estivesse utilizando o protocolo SOAP, a mesma coisa, né? O SOAP também
apenas vai aceitar XML. Então, por isso que a gente faz essa conversão aqui, tá bem? Vou diminuir um pouco aqui, vou descer um pouco o nosso receiver aqui embaixo para que fique um pouco mais visível. E a gente já vai preparar, então, aqui a chamada externa, né? Como que eu faço a chamada externa, né? Que adaptador que eu uso aqui? Qual é o componente aqui que eu uso? A gente vai usar um componente chamado request_reply, que ele serve para fazer chamadas externas, igual vocês veem aqui, ó. Então, a gente vem aqui no request_reply, colocamos aqui ele no nosso fluxo, pegamos aqui na setinha connector e ligamos lá ao nosso receiver. Perfeito? Aqui a gente procura, veja que a quantidade de protocolos, né? Veja como vem aumentando, né? Essa quantidade de protocolos a cada dia vem aumentando mais, né? Então a SAP realmente está fazendo um investimento muito forte, né? Aqui no nosso querido CPI, né? Até porque o nosso louvável PIPO, né? Já está com os dias contados, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai achar, então. Cadê este aqui? Está o data. Já passei por ele, mas eu não vi. Aqui está. A gente vai usar a versão 2. E vejam aqui, né? Aqui começa a nossa configuração. Eu vou erguer até aqui em cima para que a gente possa ver de uma forma melhor. Vem aqui em Connection, né? O que é aqui? O que a gente tem aqui para configurar em Connection, né? A gente tem aqui o principal, né? O primeiro passo é a gente configurar o address, né? Qual é que é o endereço, onde que está armazenado o nosso, a nossa API, né? O endereço, então, é esse aqui. Depois, se vocês quiserem parar o vídeo aí e copiar o endereço, tá? Então, essa aqui é onde está a nossa API, é onde ela está armazenada, tá? É uma API pública, tá? Então, vocês podem utilizar aí também no ambiente de vocês sem problema algum. Aí a gente vem aqui em Processing, tá? Aqui no Resource Path, a gente dá um Select. Então, vejam aqui que ele já faz, né? Isso aqui é um ponto muito bom, que o CPI ele tem essa ferramenta aqui que ele já faz a conexão já direta lá com a API, né? E já de uma forma muito prática, aqui ele já traz na tela todas as opções para selecionar os campos que a gente quer, né? O OData é muito bom por isso, né? Ele é um protocolo que é muito interessante a gente utilizar quando a gente quer, assim, por exemplo, fazer uma seleção de dados mais pontual, né? A gente não quer trazer toda a informação que tem na API, né? A gente quer pontualmente trazer alguns campos, né? Trazer uma seleção específica, né? Então, para esse tipo de situação, ele é muito bom. O OData é recomendado para esse tipo de situação, tá bem? Então, vamos aqui. Aqui a gente deixa como está, é remote. Aqui está o nome lá da nossa API, internet. Isso não necessita autenticação, tá? A gente clica aqui no Step 2. A gente vem aqui na operação, né? Que operação que a gente vai fazer, né? Aqui a gente entra um pouco no entendimento do que são as operações web, né? Do que são as operações que a gente utiliza para obter dados na internet, né? Então, ou seja, eu costumo muito a fazer um paralelo dessas operações como um acesso a um banco de dados. A API nada mais é do que um acesso ao banco de dados da web. Então, imagina, né, fazendo paralelo lá com o Oracle, lá com a SQL Server, por exemplo, né? Então, essas operações são basicamente as mesmas operações que a gente tem em bancos de dados relacionais, né? Então, a gente tem lá o select, a gente tem o update, o delete, por aí vai. Similarmente, a gente tem a mesma coisa aqui na web, para fazer acesso às APIs, né? Aos web services. Então, a gente tem o GET, que na verdade é um select, se a gente fosse traçar um paralelo, né? A gente tem depois operações como put, como patch, o próprio delete, o post. Então, são operações que fazem basicamente inserção de dados na API, fazem deleção desses dados, fazem update dos dados, né? Então, é interessante, né? Se vocês ainda não estão familiarizados com as APIs, tracem esse paralelo que fica fácil de entender o que são as operações e os métodos, ok? Então, aqui a gente vai usar um GET, porque a gente quer obter uma informação da nossa API. Aqui a gente vai selecionar qual é a entidade, né? Seria que a gente poderia traçar um paralelo com as tabelas, tá bem? Então, a gente vai usar products. Aí ele está lendo aqui para nós. A gente vai aqui poder selecionar quais os campos que a gente quer trazer. A gente vai selecionar todos os campos, tá? Para fins didáticos aqui, a gente não precisa fazer nada, fazendo uma seleção específica. Temos aqui também, são opções que a gente vai ver mais ao longo do nosso caminho, ao longo do nosso curso, que são top e skip, que a gente está falando de paginação, né? Que é a quantidade de registros que a gente quer receber. Isso é muito importante
para iFlows que estejam assim, em ambiente de produção, né, ambiente de alta demanda, onde tu tem que evitar tu trazer muita informação ao mesmo tempo, né, das APIs, né, porque senão tu pode criar um colapso enorme ali no teu iFlow, que vai gerar demanda até, o que vai gerar alta demanda, possivelmente tu vai cair em timeout e vai dar muitos problemas aí nos teus iFlows, né. Aqui embaixo eu vejo que ele já cria a query, né, se a gente estivesse chamando, fazendo uma chamada GET, através do browser, por exemplo, né, para uma API OData, né, a gente basicamente utiliza isso aqui, a gente coloca lá o nome do nosso, o endereço, a URL lá da nossa API, e na frente a gente coloca essa query, né, então o OData ele funciona dessa forma, ele utiliza essas queries, veja que ele até tem o próprio select ali, que é para selecionar os campos que ele vai trazer para nós, né, aqui a gente está listando todos os campos. Vamos lá no Step 3. Step 3, aqui a gente vai selecionar os filtros, né? Aqui que vem a parte importante, tá? Que a gente vai utilizar. Então a gente vai vir aqui, Select Fields, a gente quer saber, aqui a gente tem que indicar qual é o campo, né? Que a gente vai usar na nossa query, né? Porque a gente não quer trazer todos os produtos, a gente quer trazer um produto em específico, né? Que é o produto que a gente vai indicar na chamada do iFlow. Então a gente coloca aqui Product ID, que é o campo que vai ser utilizado como chave para trazer esse produto para mim, dou um OK. Aqui eu coloco um equal e aqui que vem o pulo do gato. É aqui que a gente vai fazer referência à nossa header que a gente criou lá atrás, né? Que na verdade ela vai agir aqui como se fosse uma variável, né? Então nada mais é do que a gente fazer o apontamento agora para essa variável que a gente criou lá. Então a gente vai passar aqui de forma dinâmica o nome dessa variável, né? O nome dessa header aqui para dentro da chamada para o OData. Então, como que a gente faz, né? A gente criou no passo anterior, né? A gente capturou ela lá daquela tag específica do XML e a gente jogou para dentro de uma header. A gente fez o create lá, né? Mas agora como que eu acesso ela, né? Criar eu já sei, mas como que eu acesso essa informação? Como eu pego esse dado e utilizo ele depois aqui na minha chamada, né? Muito simples, né? Assim como qualquer outro objeto que tu criou uma property, por exemplo, tu vai chamar dessa mesma forma que a gente vai chamar aqui. Então, como que tu faz, né? Coloca sempre assim, coloca lá o sinal do dólar, tu vai abrir e depois fechar os colchetes, tá? E aqui dentro tu vai fazer referência. Como a gente está buscando a informação da header, a gente vai simplesmente indicar que esse dado, né, que essa header está dentro, obviamente, da seção header. A gente dá um ponto e depois a gente coloca lá o nome da nossa header, que era produto. Então, aqui a gente já está apontando e utilizando o código do produto que a gente vai obter dinamicamente vindo lá do nosso sender, né? E a gente passa lá para a nossa query dessa forma aqui, entendeu? Então, sempre que vocês forem utilizar um objeto que está na memória, né, ou que está gravado de alguma forma dentro do nosso fluxo, vocês fazem dessa forma, tá? É o sinal do dólar, abre colchetes, o nome da onde essa propriedade está ou da onde essa informação está armazenada, no caso aqui está no header, então header ponto nome da propriedade, nome do header, nesse caso. Então, ponto produto, ok? Aqui, é isso, a gente dá um finish e a gente já tem aqui configurado. Veja então aqui embaixo que a gente tem toda a query, né? A gente tem a query completa aqui da nossa chamada, né? Veja aqui que ele já colocou, né, o Product ID tem que ser igual ao header.produto. Deixa eu só confirmar se realmente a nossa header chama produto. Ela chama product. Então vamos lá, ajustar. Vamos lá, ajustar. Então como que a gente consegue ajustar? A gente clica no nosso conector OData, vamos aqui em Processing e simplesmente altero lá para Product. E aqui a gente não precisa mudar mais nada em todos esses dados do Processing, ok? Feito isso, pessoal, está pronto. O nosso iFlow está completo, tá? A gente vem aqui dar um Save. Aqui no Save, ele já vai me dizer se a gente tem algum problema ou não. A gente pode clicar aqui em Problems, tá? A gente não tem nenhum problema, a gente só tem aqui uma advertência que é normal aqui. Então, a gente já pode vir aqui e fazer o Deploy, né? Então, traçando um paralelo com o SAP, por exemplo, né? O Save, né? Ele é similar ao próprio Save, né? Imagina que a gente está criando um programa ABAP aqui, né? Então, o Save, obviamente, ele faz o que o Save lá do ABAP faz, com a diferença que ele não vai chamar uma request aqui, ele não vai chamar uma ordem de transporte. Então, ele salva, né? Ele faz um check aqui se tem algum problema ou não, alguma coisa assim.
E depois o deploy, né? O que o deploy faz? O deploy efetivamente publica o nosso iFlow, né? Ali ele passa por uma série ele investiga várias coisas, vê se o nosso iFlow está ok ou não, para efetivamente se tornar externalizável, né? Para se tornar visível, né? E o deploy seria mais ou menos como ativar um programa ABAP, né? Então é um paralelo que vocês podem traçar também. Aqui é só dar um yes, só confirmar. Aqui ele já foi disparado para deployment, já foi disparado para fazer o deploy. E a gente, a partir desse momento, a gente já pode ir lá no nosso monitor e ver se o nosso iFlow efetivamente já foi feito o deploy. Com isso, a gente já tem acesso à URL do nosso iFlow, que é a URL que a gente vai usar depois lá no Postman para fazer a chamada, tá? Vamos dar uma olhada lá. Ele geralmente leva algum tempinho aqui para finalizar, tá bem? Vamos dar uma esperada. Daqui a pouco ele já finaliza aqui e dá o start no nosso. Então veja que já está started, né? Nosso iFlow já foi feito o deploy de forma correta, né? E veja que aqui a gente já tem a nossa URL, né? A URL, né, completa, né, do nosso iFlow. Ela é sempre composta pelo host, né, pelo tenant aqui do nosso CPI, o adaptador que a gente está utilizando e o nome que a gente colocou lá no sender, né, lá do nosso iFlow. Então a gente simplesmente pega esse cara aqui, copia o URL, vamos até o Postman, colamos lá e veja aqui o que eu tenho aqui no body, né? No body aqui eu tenho então o nome do nó, que eu já estou esperando receber lá no nosso iFlow, e na frente é o nome do produto, né? Então, né, deixa eu até voltar aqui, eu quero alterar aqui o nosso log para 3, para que a gente possa ver de forma mais completa aqui as informações que a gente receber, né? Se der inclusive algum erro, fica mais fácil da gente entender o que aconteceu e vamos disparar. Vamos ver o que a gente vai receber aqui. Vamos ver se a gente consegue receber os dados desse produto. Veja que a gente já recebeu os dados do produto, né? Então veja aqui, né? A gente recebe de acordo, né? Lembra que a gente selecionou todas as colunas, né? Da nossa entidade produto, né? A gente selecionou todas as colunas lá, né? Todos os campos, né? Lá na minha query do OData, né? Então vejam que ela trouxe aqui conforme a gente selecionou, né? Então a gente pode ir lá no nosso CPI, entrar aqui no Monitor Message. Vejam que aqui eu já tenho a chamada que eu acabei de fazer agora, né? Venho aqui no Log Level, clico aqui em 3 e vejam que eu já tenho aqui no Message Content, eu vou clicar aqui. Então eu vou clicar aqui no meu adaptador, veja aqui em Payload, ó, veja que é exatamente o payload que eu mandei lá atrás, né? Aqui no nosso primeiro passo, né? No segundo passo, aqui, né? É importante dizer que quando vocês clicam aqui e vocês veem o resultado do payload aqui, quer dizer que esse payload aqui, ele ainda é resultado do passo anterior, ok? Ou seja, a conversão para XML que a gente está fazendo aqui só vai ser visível no payload quando eu clicar aqui em Content Modifier, ok? Clico aqui no Content Modifier, então veja que ele já transformou para mim no XML, né? Então aqui, no próximo passo, ele já foi capaz, né, de identificar e criar o meu header. Veja aqui que eu tenho um header chamado Product, que ele já criou aqui para mim, né? O Content Modifier já deixou criado, né? E depois aqui é a parte efetivamente lá da chamada para o data, né? A chamada da API. Se eu clicar aqui no End, a gente vê o resultado que ele trouxe para mim, que é exatamente o resultado que eu obtive aqui no post, né? Ok? Então essa era a nossa aula de hoje, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês como que a gente pode construir aqui um iFlow muito simples, né? Obviamente a gente não colocou camadas assim de averiguação se a gente está recebendo a informação correta, a gente não colocou tratamento de exceções e um mar de
de coisas que a gente poderia colocar aqui, né? Então esse aqui é o primeiro passo para você que está começando a aprender o CPI, para ver como que funciona, né, a integração de ponta a ponta, né? Desde o sender até o receiver, né? E vocês podendo fazer pequenas transformações, né, na mensagem que vocês têm ali, né? A gente tem muito para falar ainda, a gente tem que falar muito ainda de mappings, né, de Groove Script, como a gente pode performar melhor o nosso iFlow. Então esse é só o primeiro passo, tá? Isso aqui é o básico do básico do básico. Mas espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida, falem comigo, nos acionem nos nossos canais, tá bem? E eu vou ter muito prazer em falar contigo e tirar todas as suas dúvidas, ok? Muito obrigado por ter estado aqui comigo hoje, tá? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.